A gente vive num mundo onde as coisas acontecem num ritmo cada vez mais acelerado. E você concorda comigo que a gente está impactando? A gente está impactando a natureza. A gente está contaminando os nossos rios. E aqui, quando você vem para a Casa da Girafa, é uma forma de você, pelo menos, refletir sobre essas questões. A gente sempre teve esse sonho de construir, mas nesse sistema que a gente vive, a construção parecia ser uma coisa muito distante da nossa realidade. E aí eu falei, pô, como é que eu posso construir uma casa? Eu não quero construir uma casa de qualquer jeito, porque eu mereço o que é bonito. O que eu tenho a meu favor? Eu tenho isso daqui, então é a partir disso que eu vou começar a fazer. Para a gente poder criar um ambiente que dialoga muito também com as nossas memórias afetivas. Eu nasci, fui criado em Minas. Pode esquecer da minha descendência, os pernambucanos. Eu caí pernambucano. Mas, gente, pernambucano então, por arte. Mistura boa. Uma mistura pernambucano-mineira. E parece que a gente entra realmente numa grande obra de arte, a casa de vocês. Cheia de pinceladas e a gente faz parte dela. Estamos apresentando para vocês agora a Casa da Girafa Atelier. Uma casa de experimentações, tanto de arquitetura, quanto cultura, quanto arte. Vocês vão enlouquecer. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar lá? Olá! Opa! E aí, pessoal? E aí? A gente vai começar aqui por Delícia. fora, Tá né? bom. Sim, vamos começar por fora porque eu quero mostrar pra vocês aqui a fachada. Então é isso. Então vamos. Então vamos. Eu gosto de começar sempre por aqui. Toda vez que eu recebo os turistas aqui em casa, eu gosto de contar um pouco da história do bairro. Então, né? vamos Porque lá. esse bairro, vamos entrar aqui, que esse bairro, a gente passa por esse portal, que eu falo assim, já vamos nos conectando com uma outra atmosfera, com outro clima, com outro ambiente. Ele está falando isso porque essa casa faz parte do polo de ecoturismo do estado de São Paulo. Sim, não isso é mesmo. isso? Desde 2022 a gente vem recebendo pessoas aqui turistas que vêm para essa região, que é uma zona rural da cidade de São Paulo, para conhecer essa riqueza, essa biodiversidade fantástica que a gente tem aqui. Vocês vão ver primeiramente aqui no canal, mas depois, se vocês quiserem vir presencialmente, pode. Pode, opa! Essa é o que casa a gente tá deseja. aberta. Essa casa Sim. está aberta, né? Por que o portal? O que significa esse Então, portal? na verdade, a ideia é a gente nós estamos dentro da cidade de São Paulo, capital. Quando você pensa em São Paulo, a gente pensa nessa metrópolis, com esses edifícios, essa selva de pedra. E aqui é o extremo sul da cidade. Então é uma região de Mata Atlântica, é uma região rural, a gente tem agricultores orgânicos e naturais. Rural em São Paulo Aí você fala isso, as pessoas não acreditam. Então, a partir do momento que você passa por esse portal, é como se você estivesse se conectando com outro universo. Universo de natureza, onde as coisas acontecem num outro ritmo, onde a gente valoriza realmente aquilo que é importante, que são as emoções, que são os sentimentos, as coisas nobres da vida, não é? Muito bom isso. As memórias afetivas. Então é isso. Agora, aqui é a casa da girafa. Por Sim. que girafa? Então, a gente vive num mundo onde as coisas acontecem num ritmo cada vez mais acelerado, onde as coisas vão ficando cada vez mais obsoletas. E isso também no ritmo cada vez mais acelerado. E você concorda comigo que a gente está impactando? A gente está impactando a todo natureza. tempo. A gente está contaminando os nossos rios. E aqui, quando você vem para a Casa da Girafa, é uma forma de você, pelo menos, refletir sobre essas questões. Perceber que você também é responsável por esse impacto que está acontecendo aqui. A gente está acostumado a ver um monte de casas com significados aqui no canal. Essa é uma casa literalmente cheia de significado. Na construção, na elaboração, na pintura, em tudo. Até no nome dela, porque mais uma casa com nome aqui no canal. Não, mas a ideia da girafa é pra gente verticalizar mesmo o olhar, sabe? É você mudar a sua percepção de olhar as coisas, você olhar de repente pra cima e ver que a gente está conectado com esse macro. Nós somos um micro conectado com esse macro, que é maravilhoso. Sim. E uma coisa tem interligada à outra. Então não tem como você olhar pra uma girafa, você consegue olhar pra uma girafa sem olhar pra cima? Não. Não é? Não. A ideia é essa, é a gente começar a olhar pra cima e ver que a
gente está conectado. Perfeito. Com essa energia, com essa força que vem de cima. E olhando para cima, além de toda essa força e energia que vem de cima, a gente vê uma casa maravilhosa, com uma arquitetura super diferente, né? Uma casa de artista. Sim. Bom, de artista por conta de vocês. Essa região ela foi colonizada por alemães a partir de 1827. Eu gosto de pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar a história do bairro, eu falei, eu vou fazer uma casa que tem essa arquitetura que me lembra um pouco dessa arquitetura alemã, entendeu? Para salvaguardar esse patrimônio, que é um patrimônio imaterial. Então, você já começa aí no processo de construção da casa a trazer um pouco dessas histórias, que é a história desse bairro aqui de Parelheiros. E aqui no território, ela já não existe mais. Ela já está em ruínas. Então, é uma forma da gente salvaguardar e trazer esse patrimônio e contar essas histórias para essas futuras gerações que estão chegando. A história dessa região foi o seu norte. Total. Foi a partir daí que eu comecei a entender. Falei, pô, gente, foi colonizado por alemães. Qual é a arquitetura? Qual é a história que as pessoas conhecem do bairro? Porque, geralmente, esse bairro aqui é um bairro dormitório. Então, já começa por aí. As pessoas saem do bairro para trabalhar no centro. Então, as pessoas voltam para cá, as pessoas não valorizam o território. E muito pelo contrário, às vezes as pessoas até têm vergonha de falar que moram aqui em Parelheiros, que moram nesse território. Porque é uma periferia. Porque é uma região periférica. Então, a gente precisa desconstruir esses preconceitos. A gente precisa desconstruir. E a gente só consegue desconstruir os preconceitos quando a gente começa a trazer conhecimento, quando a gente começa a fortalecer a identidade do território. Sim. E era uma forma que eu tinha. Eu falei, pô, caraca, então o que eu vou fazer? Eu vou contar a história. Isso a princípio era só para eu. Eu nunca pensei que um dia eu fosse receber pessoas na casa. Legal. Mas era uma necessidade minha. Sim. Você tá entendendo? Sim. De poder dialogar com o território, de salvaguardar essas histórias, para que isso, sabe, fique ali, para que eu me sinta pertencente àquele local. E uma forma bem eficaz de você trazer conhecimento é você sendo exemplo. Opa! Que é o que você está fazendo tanto na bioconstrução da sua casa, como nesse resgate da história do local em si, né? A gente tem aquela mansarda. Mansarda seria o quê? Aquela janelinha que sai de dentro de um outro telhado. Lindo tem isso. Coisa, parece europeu isso, não é uma lindo, coisa. Lindo. E tem tudo a ver com esse climinha, né? Que a gente tá aqui também. É o sótão, nosso sótão. É o sótão. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Aí você percebe que a angulação do telhado é diferente, então aqui a gente tem 4 águas furtadas. E esse telhado foi o que fiz, viu, gente? Não é por nada, não. Não, detalhe, a gente já sabe que ele fez mesmo. Botou a mão na massa, Coloquei a mão carregou na massa. tora. Caê não quis nem saber, né, Caê? O Caê tava no suporte moral. Mas porque a necessidade de construir era tão grande que aí às vezes a gente tem que realmente assumir esse compromisso. Faz, pô, porque o que eu tenho a meu favor? A criatividade. Eu sempre falo isso. A gente sempre teve esse sonho de construir, mas nesse sistema que a gente vive, a construção parecia ser uma coisa muito distante da nossa realidade. E aí eu falei, pô, como é que eu posso construir uma casa? Eu não quero construir uma casa de qualquer jeito, porque eu mereço o que é bonito. Eu mereço o que é belo. Eu mereço beleza. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos ter uma casa digna, com respeito. Você tá entendendo? Mas infelizmente, isso às vezes não acontece. Sim. A maioria das pessoas aqui na região periférica, elas constroem a casa, mas não conseguem finalizar acabamento e a parte de decoração, porque são muito caros. E optam também por esse sistema mais prático, mais rápido. Mais rápido, sim, mas porque a pessoa precisa sair morar, do aluguel, precisa né? sair do aluguel. Sim, você tá entendendo? E eu entendo essa realidade. Entende. E tudo que eu não queria pra minha vida e pra vida dele também, porque nós estamos juntos já há quase 24 anos, é que a casa fosse algo de qualquer jeito. Eu queria uma casa que tivesse um cuidado, inclusive com a energia. Eu peguei pêndulo de radiestesia, vim pra cá e ficava passando pêndulo de radiestesia pra poder saber se a casa seria o melhor local pra poder construir a casa. E aí você tem vários nortes, né? Além da história, além dessa energia, além dos materiais recicláveis e reaproveitados, você foi conduzindo para essa arte que a gente vê aqui. A sua casa é realmente uma grande obra de arte. Eu acho que é uma manifestação mesmo. É uma forma da gente se manifestar. Mostrar para as pessoas que com pouco a gente pode fazer muito. Para deixar um pouco de procrastinar, colocar a mão na massa e falar assim, ó, gente, o que eu tenho a meu favor? Eu tenho isso daqui, então é a partir disso que eu vou começar a fazer. Tinha pouca grana. Então eu tive que dividir isso em fundação, parede, telhado, parte de acabamento, decoração, para não parar pela metade. Sabe que você para pela metade e vai fazer quando tiver dia? Eu falei, não, eu quero fazer tudo de uma vez só. E aí eu percebi o seguinte, que a grana que eu tinha não dava para fazer tudo isso. Então o que eu tive que fazer? Sair pelas ruas da cidade de São Paulo, essa parte,
coletando tudo que eu achava. Isso em 2010. Sim. Então eu achava porta, eu achava janela, ia no ferro velho, sabe aquela assim? Não ia nem material de demolição, porque material de demolição é coisa de gente rica. Sim. Então eu ia no outro caminho. Mas ao mesmo tempo eu trazia esse material pra cá, e o que eu comecei a perceber é o seguinte, que as pessoas criam preconceito em relação aos materiais. Sem as dúvida. pessoas criam preconceito em relação às técnicas construtivas. Então, assim, pra quem já viveu preconceito a vida inteira, ter que lidar com tudo isso é super fácil. Exatamente. A gente tira de letra, porque a gente e é na diversidade que a gente se fortalece. Com certeza. E nessa pegada toda, eu trazia esses materiais que eu ia encontrando nas ruas da cidade pra cá. Imagina, você tá nessa região, as pessoas já achavam que era uma ocupação do MST. Você vê como é que é o preconceito das pessoas? Sim, com certeza. As pessoas... O que esses dois estão fazendo nessa casa aí? Com esse monte Juntando de material, né? Juntando esse monte de lixo. É bem por Olha aí. que coisa linda. O que eu acho interessante é que, a partir da sua história, você vê que a necessidade mais a criatividade fazem coisas mirabolantes, né? Total. Porque aí você dá uma aguçada na sua criatividade, porque você realmente precisa botar em prática aquilo que você quer. Sim, E aí sim. acaba saindo Sim. isso que a gente tá vendo. Sim. E eu acho que essa é a parte mais bacana, porque aí a gente não delega a responsabilidade pra ninguém, você assume esse compromisso. E aí eu vou mostrar pra vocês que essa casa é uma casa de camadas. E tudo isso que eu tô falando pra vocês são diversas camadas, sabe? É uma cebola que você vai tirando muitas camadas. E a gente começa a perceber que quando você acredita, o universo conspira. Sem dúvida, sem As dúvida. coisas Você muda tudo. chegam, né? não chega, cara. As coisas vão chegando, as coisas vão chegando, cara. Aí você não tem dinheiro pra comprar as telhas, de repente passa um permacultor aqui do lado de fora e fala, meu, eu tô tirando as telhas lá da minha casa, eu vi o seu projeto aí, eu sou apaixonado por permacultura, mas não consigo fazer, mas eu tenho as telhas lá, você quer pra você? Ótimo. Eu falei, caraca. E aí eu falei assim, posso ir lá? Aí chego lá, são as telhas francesas que eu já queria colocar na casa. Sim, sim. Olha pra você ver que máximo É maravilhoso, isso. A maravilhoso. gente tá falando de conexão. Existe E uma... amigos também que iam embora e acabavam dando coisa. E aí lembravam que tinha conexão com o que vocês acreditam, E aí né? acabou chegando Sim, também. e as peças chegavam, isso na parte de decoração, mas as peças chegavam e tinha tudo a ver com as cores, com a casa. Falei, caraca, parece que essa peça foi feita pra cá. Mas é porque o seu olhar artístico também tá aberto pra você agregar essas coisas que vão chegando, né? Porque se você não tiver essa abertura, essa conexão com o que vier, você não consegue também construir. Porque senão você vai descartando, isso não combina, isso não vai dar certo aqui. Se você tem esse olhar aberto, você vai tornando aquilo tendo a ver, Possível. né? E aí, inclusive, você vai mudando a roupagem. Às vezes ela chega de um jeito... No meio do caminho, né? Ela vai chegando de um jeito e fala, não, pera lá, se eu fizer isso aqui, se eu fizer essa pintura, aí se eu fizer essa parte, aí se eu colocar essa forração de tecido, ou seja, você muda a característica da peça para ela caber dentro do seu projeto. Exatamente. Sem precisar descartar. Tem que botar a mão na massa, né? Vocês viram que é uma efervescência, né? A gente não pode nem conseguir respirar, a gente tem que, né? É muita criatividade mesmo. A gente ficou sabendo que todas as etapas de construção, decoração da casa, ele que fez, né? Sim. Então ele vai contar tudo isso pra gente agora. Respira e vambora. Junto com tudo isso que eles vão mostrar pra gente, essa arte, essa questão social que é muito importante, tem toda essa parte alimentar também, que vocês também se preocupam com isso. E é um jardim aromático. A gente tá aqui, ele tá pondo a mão nas plantas, a gente tá aqui sentindo o cheiro, tá uma delícia. Porque você que é o que colhe para cozinhar aqui, Então, é eu isso. gosto da cozinha. Então, esse daqui é o shiso, que é um tempero japonês, né? Eu, na verdade, faço muito mais suco do que usar em comida, porque eu não sei usar. Né? Aí tem manjericão. Aí temos o manjericão, taioba, O alecrim. muito peixinho, né? A arruda. Arruda, o alecrim, o alecrim tá tá lá ali. do outro lado. Ah, a parte do jardim aqui é maravilhosa, né? Em volta Você da sabe casa, parece que a gente tá dentro de um bosque mesmo, né? A gente começou a colocar as plantas de qualquer jeito. Isso é Lindamente. ótimo porque a natureza faz assim E também. não foi pensado Planejado. em paisagismo, foi sendo colocado. Por isso que tá lindo, E aí gente. ficou. Vai ganhando uma plantinha de um amigo, Pois planta é, aqui. isso. Outra E vai plantinha. achando e- A gente tem um amigo nosso aqui que ele é paisagista, o Cosmo Pessoa, né? Então muitas plantas dos eventos que eles descartavam, hoje em dia não mais, mas que eles descartavam, a gente acabava trazendo pra cá. Então essas plantas todas que vocês estão vendo aqui, imagina, são plantas que vieram desses locais. Mas a gente tem as plantas nativas de Mata Atlântica, tá vendo? A gente tem o manacá da serra, que é uma planta típica de Mata Atlântica. A gente tem esse pinheiro, que é uma planta exótica, mas só que ela já estava aqui já. Então a gente manteve. Na verdade, a ideia nunca foi cortar. Sempre foi, né? Você integrou o pinheiro Sempre com as outras plantas. Com as outras plantas. Então a gente conseguiu fazer isso aqui. Tem ligia,
criar esse microclima. Aqui do lado de fora tem uma paisagem maravilhosa, né? A casa inteira é incrível. Então a gente vai fazer o seguinte, pra gente dar uma ordenada aqui nessa visita. Tem a casa, que a gente vai entrar e mostrar. Depois a gente sai pelos fundos e mostra esse lado de fora, porque tem uma outra construção lá nos fundos. Sim. Vamos fazer assim? Vamos, ótimo, adoro. Vou colocar ordem Vamos nisso organizar. aqui. Vamos organizar. Adoro gente que organiza. Ah, aqui, ó. Coloca- De vez em quando dá certo. Quem que habita esse lar? Quem habita 2 pessoas. 3, não, é 2 pessoas. 2 e um pessoas. ser. E aí? Que é a Nina. Que é a Que é a Nina. Nina, que é a nossa gata, mas a gente tinha o Zé e o Chico, que eram os nossos cachorros. E quem são as pessoas que habitam esse E as pessoas que são todas essas pessoas assim como vocês, que chegam, que têm esse cuidado, que têm essa simpatia, também de um certo modo leva um pouco do nosso lar para dentro dos seus corações. Eu acho que a ideia é levar um pouco disso para a vida delas, para que a vida delas também possa ser ressignificada. Quem que é o Caí? Caie, eu não sei dizer quem é o Caie. Caie é um ser louco. Nessa mansidão? Pois é, mas é que dentro ferve, sabe assim? Um complementa o outro. Sim, total. A gente sempre percebeu que a gente tinha essas diferenças. Eu sou aquela pessoa que organiza o caos. Ou cria o caos. Cria o caos. Não, Né? mas pode, dentro do caos eu me organizo. E eu começo a entender que o caos ele precisa fazer parte, às vezes, da minha vida, até mesmo para eu poder produzir. Então eu gosto do caos, mas ao mesmo tempo eu gosto de organizar esse caos para eu poder me encontrar também. Eu tô nesse processo, é um processo de entendimento, de percepção, de autoconhecimento. E a casa também ela me ajudou muito nisso. A casa é isso, é autoconhecimento, é autopercepção, é Mas você autocuidado. falou assim, quem habita? Quem dorme aqui diariamente, eu e o Luiz. Mas essa casa é muito dos amigos, sabe? Assim, que muita gente ajudou, muita coisa que tem aqui dentro dessa casa foram amigos que deram. Que trouxeram. Então, assim, essa casa também pertence a ele. Entendi. Tanto que a gente fez, agora vocês vão conhecer a cozinha lá fora, porque não tinha muito espaço aqui para receber amigo. E aí a gente acabou tendo que fazer um espacinho um pouco maior para poder receber. Tanto que eu me preparo na sexta-feira, já estou me preparando para o sábado que eles vão vir. Ai, que Ah, que delícia. delícia. Todo final de semana? Quase todo. Uma casa feita para compartilhar. Sim. E aí começaram a vir os turistas. Eu falei que a casa começou a ter visibilidade, né? Então sejam bem-vindos à casa da Girafa Ateliê. Como é que eu vou mostrar pra vocês o que a gente aprontou. E ó, ateliê, vocês vão entender por quê. Porque é realmente um ateliê de arte. É um lugar de experimento mesmo. Pode falar experimento, pra gente ficar experimentando texturas, volumes, cores. E o que vocês vão ver é uma casa maximalista, com excesso de cores, com excesso de arte. tudo, com excesso de alma. É isso. É isso. Vida. A gente já chega nessa varanda. É uma varanda? É uma um varanda. alpendre. É uma varanda. Porque a ideia era aumentar um pouco a área social. O Caio falando, Luiz, essa casa aqui é muito pequena. Eu falei, Caio, mas isso aqui você não falou que era é uma edícula, sabe? Para futuramente construir uma outra casa. Então aí eu acabei ampliando esse espaço aqui pra gente ter mais Só espaço. existia aquilo. E que ia ser Tá. só esse lado E de aqui cá. ia ser meio que jardim, É. né? Tá. Aí eu falei, então aumenta um pouquinho para... Pra gente ter um espaço maior também pra receber amigos, né? E a gente percebe aqui uma mistura de móveis, de estampas, de tudo, né? Tudo. E a ideia é justamente essa, a gente fazer essas misturas pra gente poder criar um ambiente que dialoga muito também com as nossas memórias afetivas. Eu nasci, fui criado em Minas, então você traz um pouco desse universo. É uma coisa meio bem brasileira, mineira, barroca. Um barroco mineiro, que faz parte também da minha... Não pode esquecer da minha descendência, os pernambucanos. E o Caio é pernambucano. Mas, gente, pernambucano então, olha por que arte. mistura boa. Uma mistura pernambucano-mineira. E você percebe o quanto é Muito rico? bom, hein, gente? É uma Riquíssimo. riqueza cultural. A diversidade, como você disse, acabou Sim, de dizer, né? sim. Isso a gente só colhe resultados lindos, inclusive. Todas essas peças que estão aqui dentro, você garimpou? Então, algumas peças a gente ganhou de amigos. Isso aqui foi a Tata, que é uma amiga que doou. Essas aqui eu garimpei no Mercatudo. Esse sofá aqui veio da Marinês. Aquela tela veio do Fang, é da Mônica Debru. Aqui é madeira? É madeira. Você revestiu a parede com madeira Sim. pra dar... Porque na Alemanha era assim. Eu revesti
ela com madeira. Porque, na verdade, aqui na região do sul, a gente tem essas casas que tem essa arquitetura mais tipicamente alemã. Então eu também, como a gente não tem essa construção tipicamente alemã aqui nessa região aqui do sul de Parelheiros, eu fui construindo uma ideia, mas mudando um pouco a logística, a forma como eu ia colocando e dispondo esses madeiramentos. Foi uma referência, mas você trouxe o seu toque. Sim, eu trouxe uma forma. Referência. É isso. Ponto, né? Sim. Porque a ideia também é essa, trazer um pouco dessa minha leitura, né? O que significa esse canto aqui dessa varanda? Então, aqui começou assim, eu queria fazer uma parede verde. Então eu coloquei ripado. Só que, tem um porém, a gente tá numa região de Mata Atlântica e eu tenho a represa do Guarapiranga aqui. Então no verão a casa era muito fresca mesmo. Não sei se é por causa lógico, por causa das paredes de pau a pique, essa parede aqui é de pau a pique, e por causa do madeiramento, que são características desse tipo de material. Eles deixam a casa mais térmica. Então, Sim. por exemplo, às vezes no verão lá fora tá muito quente e aqui dentro tá frio. E no inverno é ao contrário. A gente fecha todas as portas e janelas, a gente mantém a temperatura interna. Mas só que naquela época eu não entendia isso. Então eu comecei a ficar preocupado. Falei, gente, eu preciso fazer uma lareira. Porque no inverno eu preciso esquentar essa casa. Fiz a lareira. A lareira tá aqui. A lareira aqui. Depois vou mostrar do lado de dentro. Tá. E aí, esse ripado aqui, eu falei, gente, não pode ser mais ripado. E aí o Caê, né, ele tinha... Conta a história que é desse madeiramento. Pra falar a verdade, eu não lembro do madeiramento. Essas madeiras aqui eram essa madeira de assoalho. Tá. Eles usavam no piso. Você fez a parede de Aí madeira, o que eu é fiz? isso? Eu fiz a parede de madeira. Aí, lógico, a pessoa... Aí a gente tava na época fazendo umas coisas, uns filmes de publicidade. Aí eles descartaram os lambi-lambi. Lambi-lambi, Que com certeza. tá vendo? São os lambi-lambi. Sim. Aí eu vi... Você revestiu a revesti. madeira toda de lambi-lambi. Fiz uma decopagem. Aí achei umas molduras numa caçamba. Eu falei, gente do céu, essas molduras vão ficar incríveis ali naquela parede. Já pensei aqui. Então fui trazendo as... E você colocou uma moldura dentro da outra dentro moldura? da outra. Porque eu queria criar textura, eu queria criar volume. E aí tem placa, Tem placa, quadro, tem... cartão de ponto? Esse aqui esse aqui veio de uma amiga nossa chamada Marinês. E ela garimpou numa fazenda antiga. E aí eu achei tão bacana a ideia dos cartões de ponto que eu falei, caraca, eu preciso colocar em algum lugar da O casa. sorte, a Marinês foi embora do Brasil, não tinha onde colocar, veio pra onde? Pra casa. Que ótimo. Bendita viagem da Marinês. Ainda bem. E eu espero que ela fique bastante tempo por lá e não queira essa peça de Nem volta. lembre mais. Porque a peça já está integrada aqui em casa. Super. Ó, e essa peça aqui veio da Shirley Proença, que é uma design de interiores, que ela trouxe da Alemanha. Olha pra você ver que chique isso. Fala, Não é, nossa, Da gente? Alemanha, né? é da Alemanha. É da Caro, né? Que é uma loja de design. E você vai customizando os móveis também, né? Vou, Aqui é tecido? Isso aqui é papel de parede. Papel de... Nossa, parece muito Papel tecido de parede. isso aqui, né? Mas a ideia, tá vendo? E ele era branco, né? Quando a gente pegou, ele era branco. Aí o Luiz customizou. Aqui em casa não tem nada branco, porque eu acho que branco pra mim é falta de criatividade. Se eu pego uma coisa branca, eu já quero pintar, já quero escrever, só que nem criança. Ai, Aquela meu criança Deus, quer colorir lesada. tudo. Quero colorir tudo. Parede não pode estar Não, vazia. Não, porque eu já quero pintar. Eu não consigo. Já sei, sua mãe não devia deixar você rabiscar a parede, você ficou com trauma e agora você quer colocar tudo na sua casa. É. E aí era branco, mas eu falei, não, é pálido, não dá pra colocar lá. Ótimo. Aí eu peguei e trouxe fiz um fundo preto, aí trouxe esse tom de verde, que é uma cor que eu gosto muito, e aí eu trouxe esse papel rosa, né? Porque aí você lindo. traz o verde com rosa, eu acho que dá esse equilíbrio. Aí depois eu trouxe essa peça aqui, que é um outro tom de verde um pouco mais escuro, mas com esse floral que me remete muito a Minas Gerais. Você que pintou? Então, isso aqui, essa peça eu comprei ela desse jeito. Lindíssima, Entendeu? né? Ela já vem com essa característica aqui desse floral. E do lado de cá, ele criou uma espécie de estante com penduradores de bolsas e Sim. com lugarzinho pra sentar pra pôr sapato. Ah. Tá tudo aqui, não é? Sim. Muito legal. E aqui os livros também que eu fui achando em caçamba, viu? E você leu todos? Os livros também? Já tô lendo todos. Já li a maioria deles. E livros de tudo quanto é de jeito. Então, Protegido, por exemplo, essa coleção inteira aqui foi uma coleção que eu achei em caçamba. As pessoas começam a descartar os livros porque é como se não tivesse importância. Agora a gente faz tudo no celular, agora a gente, Sim, sabe? Agora a pode gente não ler no precisa celular, mais né? dos livros. Mas o livro para mim é muito importante. A minha infância, eu adorava abrir livro e sentir cheiro do livro. Ah, é verdade. Acho que isso tem história. Então aqui é um pouco das nossas memórias afetivas também. A casa inteira tem memórias afetivas. É uma forma da gente poder preservar, salvaguardar. Eu nem falo preservar, eu falo salvaguardar esse patrimônio. Você tá entendendo? Porque para as pessoas, para muitas pessoas, isso é lixo. Eu falei, gente, isso não é lixo, isso é história. Isso aqui é de foto? Não, isso aqui é um mostruário de tecido. Ah,
Eu achei que fosse tipo álbum de fotografia. Adoro, Aí, também. será que tem alguma foto diferente? Não, esse aqui é um monstro. Mas a gente tem. Ó, ali também era uma cadeira aqui que danificou o encosto, e aí o pessoal jogou fora. Virou banco. Aí eu pintei e fiz como se fosse uma banqueta. Pintei, usei tecido. Aí eu faço a parte de tapeçaria, sou pintor, tapeceiro. Pedreiro. Porque eu tive que construir a casa inteira do zero, viu, gente? Como ele falou que não tinha muito dinheiro para fazer a construção, ele pôs a mão na massa mesmo, não teve nem ajudante. Porque senão ia aumentar o custo da obra. E a ideia era justamente que eu pudesse fazer essa intervenção artística, essa construção, usando a minha mão de obra, para não ter que encarecer ainda mais o produto. Então foi um trabalho de experimentação mesmo, que eu vim para cá com esse intuito, com esse propósito, de experimentar as minhas possibilidades, inclusive manuais. Então eu começo a fazer a fundação, depois eu começo a levantar as paredes. Gente, aí eu tive que, uma coisa que eu sempre falo, eu saio do macro e vou pro micro. Porque quando a gente olha pro macro, quando você olha para um projeto, você fala, caraca, eu não dou conta. Você tá olhando pro macro, fala, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Mas quando você vai fragmentando isso e vai trazendo pro micro, você fala, caraca, não, mas isso aqui eu consigo fazer. Não é possível que eu não consiga fazer isso aqui. E não tem como você não começar pelo macro também, se você não tiver noção do todo, você não consegue projetar. Sim, organizar, sim, né? Sim. Desmembrar. Isso, pode falar, isso foi uma coisa que eu fiz. Eu acho que o olhar primeiro vai no macro. Com certeza, no E pronto, depois né? na mão de obra, No micro. No que precisa, né? no que precisa fazer, aí você vai pro micro. É isso, Ah. é isso. Eu também concordo com isso. Não dá conta. Sabe uma coisa que eu percebi aqui nessa junção toda que vocês fizeram? Você tem uma coerência muito legal com as cores. Então você tem o azul escuro lá, tem o azul claro aqui. Você tem o verde escuro aqui, o verde claro aqui. O verde claro na poltrona, o azul e o vermelho que aparece lá na porta também. Então, esse link todo, a gente gravou numa casa que é o Brechó Marmota, da Cissa. Eu vou ver. Veja, você vai gostar. Ah. E ela fala que tem coisas que você acha que não combinam, mas elas ornam. Sim, Então sim. a sua casa mostra muito isso assim já de cara. Sim. Que tem muitas coisas que as pessoas não usariam por ser uma coisa muito inusitada, mas no contexto funciona super bem. E dá um resultado que eu acho incrível, né? Porque você olha assim no primeiro momento e fala, opa, que bacana isso daqui. Tá legal, ficou bacana. Sim. E aí a gente mudou pra cá desde 2017. Tá. A casa, eu comecei a construir uma casa em 2010, 2017 a casa ficou pronta. Ficou pronta a casca dela, né? Não, Isso tudo vocês foram inclusive fazendo. a parte decorativa Tá, também já estava pouquinho. toda finalizada. Tá. Aí os móveis é que foram entrando, que foram Entendi. chegando. E aí os móveis, falei, caraca, esse aqui já tá com as cores da casa. Por exemplo, essa poltrona que veio aqui, olha pra você ver as cores. Totalmente Ela as já cores. chegou com um pouco desse... Mas foi a com as partir cores. dela que você foi trazendo as cores na casa ou a casa já tinha essa A cor? casa já E tinha. foi juntando. Já tinha. E aí os móveis foram chegando, eu falei, caraca, olha que legal. Ó, eu vou mostrar pra vocês aquela A tela. própria tela que a Mônica deu Trouxe. pra gente, você vê a tela, tem a cor da parede. Olha essa tela. Verdade. Você percebe? Não é A tela incrível? da sala também Ó. tem a cor da parede. Dá uma olhada, agora a gente vai para essa peça aqui, ó, que é da Vivian Guggenheim. Quando ela chegou, essa pintura aqui, ela já existia. E aí veio a tela da Vivian Guggenheim. Então eu falei, uau, se eu colocar nessa parede, olha não dá uma impactada. Foi feita pra cá, com certeza. Dá uma impactada. Eu falei, caraca, olha que lindo. Inclusive, a paleta de cores combina um pouco com essa Não, faixa. demais isso. E olha que incrível, essa faixa, eles passaram na parede e ela passa em cima da porta. Ela tá aqui atrás. E parece que a gente entra realmente numa grande obra de arte, a casa de vocês. Cheia de pinceladas e a gente Sim. faz parte dela. Isso é muito bacana, legal. é muito bacana. E a gente faz parte dessa É legal. atmosfera. É legal, isso trouxe. Que metáfora linda isso. Muito Deus. legal, né? Nossa, eu me senti até emocionado agora. Ah, que bom! É um artista, é verdade. E na verdade eu acho que a arte é isso, é o que ela toca nas pessoas. Então isso daqui vocês construíram pra vocês. Sim. Ele faz todo sentido pra vocês. Sim. Quando ele passa a fazer sentido pra alguém que chega, eu acho que aí ela vira arte. Sabe, De uma forma... E às vezes as pessoas se emocionam aqui. Claro. A gente recebeu a Adriana
Adriana Lessa. A Adriana Lessa chorava aqui dentro de casa e eu também chorava junto. Por quê? Porque eu acho que assim, essa coisa da emoção mesmo, né? Dessas conexões que as pessoas vão fazendo, com, às vezes com uma história, com uma vivência do passado, uma memória afetiva do passado, de alguma coisa que ela viu na casa dos avós. E muitas vezes, às vezes não tem explicação também. A arte, ela é às vezes só sensação, né? Sim. Só o que te causa. É uma coisa que é agradável ao olhar. Esse todo, é tudo muito, 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 e é muito agradável. Você entra, você é realmente acolhido. Você quer olhar detalhes. Então, tipo, a gente acabou de ver isso também na casa da Cris e do Cardoso, que também pintam paredes, o tempo inteiro estão pintando paredes com detalhes. E esses detalhezinhos aqui que você tem grandes na sua casa, a gente já viu nas casas de outras pessoas com detalhes, né? Fiquei curiosa. Olha que lindo isso. Ah. Você quer saber se continua? É claro que continuaria, Claro que né? continua. Você sabe que a ideia também que de trazer esse stencil aqui, esse stencil eu fiz com chapa de raio-x. Que legal. Eu vou fazendo os moldes. Você desenhou também? Sim, eu desenhei, inclusive eu tenho um canal no Instagram. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo também. Que é o Artista em Foco e o caso da Girafa Atelier. Que eu vou mostrando para as pessoas também o processo, tanto o processo construtivo e depois como a prática de decoração, para que as pessoas também, que a gente possa dilatar esses olhares para as possibilidades e ao mesmo tempo para que as pessoas também possam fazer. Aqui eu usei uma chapa de raio-x, para não ter que comprar o stencil. Eu usei uma chapa de raio-x, fiz o negativo e depois eu vou fazendo a sobreposição das cores. Então aqui eu usei três desenhos diferentes. Então eu uso o primeiro desenho, faço, tá vendo? Eu usei esse desenho, aí depois que eu usei outro negativo, vou fazendo essas sobreposições até ter esse resultado aqui. Lindo. E aí você fez como se a parede fosse toda craquelada, né? E eu vou falar uma coisa pra você, isso aqui é tinta de terra, viu, gente? É. Isso aqui é uma É a biotinta. cor da terra daqui? A cor da terra daqui, que lindo. é uma terra mais avermelhada. Linda. E eu usei pra cá beterraba. Beterraba e essa parte de baixo eu usei cúrcuma. Você tem experimentado muito isso também, tinturas Sim, naturais. Sim, é o que eu mais faço. Eu sou apaixonado por tinturas naturais. Que legal. Inclusive, na minha infância, minha avó fazia isso para produzir, tingir as Roupa? coxas que de lindo. retalho. Eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ver. na parte de cima. Legal. E aqui eu fiz a mesma coisa. Eu trouxe a beterraba e aí não usei cola cascores. Essa cola que as pessoas usam para fazer a biotinta. Eu fiz com goma de polvilho, que sai muito mais barato. A ideia aqui é ser criativo gastando pouco. Goma de polvilho. Goma de polvilho. Boa ideia. Aí depois eu pego a terra, que é uma terra mais argilosa, tá? Só para deixar claro que não é uma terra orgânica, não é uma terra arenosa, é uma terra mais argilosa, que você passa a mão, ela imprime cor assim no dedo. Aí eu lixo essa parede, ela é toda lixada, e aí eu venho passando, fazendo craquelado com giz de cera. Giz de cera que Giz de usou. cera. São esses Com duas cores, eu já vi. Eu já olhei bem de pertinho. Esses craquelados aqui. Você, na verdade, assumiu uns craquelados que foram surgindo no barro. Na verdade, isso é comum acontecer, né? E aí você só assumiu. Eu assumi isso. Evidenciou. Sim. Ficou Por lindo. exemplo, essa parede aqui ela é toda de barro. Essa aqui é uma taipa de pilão. Eu falei, ali é do lado de fora, é pau a pique, essa aqui é uma taipa de pilão. E eu consegui fazer, também aqui eu fiz o mesmo esquema do negativo. Quantos sistemas construtivos você experimentou aqui na sua casa? Então que você se lembra, assim. Então é o pau a pique, a taipa de pilão e o madeiramento. Tá. Que esses madeiramentos Esse que eu vou fechamento trabalhando... transpassado. Sim, que eu fui trabalhando com essas madeiras. Ficou lindo isso. Né? E depois eu fui fechando, porque o que aconteceu? Tudo ficou muito aparente. E me incomodava um pouco, aquelas madeiras, aqueles esteios. E aí eu fui cobrindo também com tijolo. Tá. Inclusive a parte úmida da minha casa, ela é toda feita com tijolo de demolição. Porque o tijolo de demolição daqui era de uma antiga olaria, que também era muito comum aqui na região. A solaria ela entrou em ruínas. E aí eu consegui um lote desses tijolos e trouxe pra cá. Que é depois onde eu vou mostrar pra vocês. Então a parte úmida da casa, que é o banheiro e a lavanderia e a cozinha, eu fiz também com esse tijolo de demolição. Que a gente vai morrer, que eu vou mostrar pra vocês. Você tinha mostrado lá do lado de fora a parte de trás da lareira, que aparece aqui com livros. Não usa mesmo nesse frio? Sim. Você sabe o que acontece? Essa casa ela é térmica, então ela tem essas características. E aí o que acontece? Quando a gente fecha a casa, fecha todas as janelas e porta, a casa mantém a temperatura interna. Então a gente nunca sentiu necessidade de acender a lareira. Sim. Pode ser que em algum momento a gente acenda, mas hoje em dia, tá vendo? Ela está servindo de estante pra gente colocar os livros, porque os livros não param de chegar, né? Que ótimo, né? Então a gente vai colocando aí de... E aqui embaixo, ó, a lareira é de cimento e a parte de baixo tem azulejinho, pastilhinha. Do lado ele colocou uma grade também de demolição que dá essa transparência, comunicação com o lado de fora, entra ar também aqui dentro,
né? Já essa parede tem papel de parede. A casa é extremamente maximalista mesmo. Sim, né? Aqui em cima. Ó, aqui eram coisas da minha mãe. Eram santos. Minha mãe era muito católica, né? Então ela tinha uma coleção de santos. Aí quando ela morreu, a gente acabou assumindo os santos da minha mãe e aí acabei misturando com outras religiões para não ficar uma única religião, né? Pra ser ficar mais eclético. Porque senão fala assim, você é uma religião. Não, então aqui virou coleção. Ótimo. E eu achei curioso, porque normalmente as pessoas criam um altarzinho para os seus santos. Aqui vocês colocaram na parede dentro de nichos dentro de molduras, tudo com essa mistura de volumes de novo aqui dentro, né? E são todos amigos, olha, você vê um do candomblé junto da Ubanda. Ótimo. E tá tudo junto e misturado. E a girafa tá ali novamente, girafa aparecendo tá ali. como algo sagrado. Que ótimo. Que ótimo. Já é uma girafa do Volpe. É muito bonito vocês falarem que a girafa tá ali junto com o que é sagrado, porque o que é sagrado pra gente. Sim, com É o que certeza. significa pra gente, né? Sim. Muitas vezes você não acredita no santo em si, mas acredita no que ele representa. E a girafa tem uma representação sim. muito legal pra Sim, vocês, né? sim. Mas Muito se lindo você for estar ver aí. Também as imagens de santo. Olha que lindo que é o trabalho artístico. Lindo. dos santos. É pela arte também, né? Eu acho super bonito. Também gosto. Tem Mas Iemanjá mais ali do lado de Jesus, quase de mãos dadas. E todos vivendo em harmonia. Todos vivendo em harmonia. Porque é isso que é lindo, né? E é É isso que porque, a na gente verdade, os santos só mudam de nomes, né? Muitas vezes. É, porque Santa Bárbara tem Iemanjá? Iansã. Ah, eu não entendo Iemanjá. também, também não. não. Essa ideia do sincretismo religioso realmente é uma coisa que acontece, né? Porque você tinha, né, algo mais institucionalizado, mas você queria cultuar outra entidade, e aí você criava esse sincretismo para validar, de repente, né, aquele santo. Então vamos circular? Isso aqui é a mesa que a gente preparou. A gente já passou por essa vocês. mesa, inclusive, não é? Cada cadeirinha de um formato diferente, de um material diferente também. E olha só que legal, ele fez algumas customizações aqui que a gente já tinha visto. Aqui, ó, é história em quadrinhos. Sim. Né? Ali já é pintura Grafite. mesmo, grafite. Você foi misturando os tipos de arte também, né? Experimentando, né? Até porque essas peças, cada uma foi achada num lugar. As cadeiras, cada uma veio de um lugar. Essa mesa veio da Camila, que deu. Ela foi pra... Onde é que a Camila? Tá na Irlanda. Tá na Irlanda. Então ela doou Os amigos que viajam e mudam e dão as coisas, que sim. espetáculo, Sim. né? Maravilhosos. O pessoal lembra da gente. Faz Luiz. Por e que aí, será, não? por que será? Eu não entendo por quê. E o mais legal, porque aí... Você lembra que eu falei da ressignificação? Depois eu vou tirar essa toalha aqui e vou mostrar pra vocês. Eu consegui fazer aqui uma toalha, como se fosse uma toalha rendada, e aí eu trouxe um pouco dessa cultura nordestina, que o Caê é nordestino, daí essa cultura mineira. Suas colagens. Fiz Mistura essas boa. colagens. Você faz colagem em várias situações, né? E é legal a gente parar para dar uma olhadinha, para se inspirar mesmo, né? Aqui você fez uma composição de quadros também dessa forma, né? Sim. Com rótulos de... Então, esses aqui vieram de material de demolição. Então, essas pecinhas aqui vieram de material de demolição. Aqui, por exemplo, é a Jaquelina Cardoso, que faz esse trabalho como se fosse um naif com esses retalhos de tecido. Super lindo. Muito lindo. Aí ali eu tenho o Aldemir Martins, que é essa peça ali também que eu acho muito bacana. Maravilhoso esse galo. E aí aqui eu tenho Regiane Maia, que é uma outra artista agora, super atual, que está desenvolvendo os projetos lindos. E esses artistas contemporâneos. E ela é uma jovem linda, também de Entre Rios de Minas. Então a gente tem que valorizar, porque eu sou mineiro e sabe que mineiro é quase bairrista. Claro. Então a gente vai divulgando os artistas todos de Minas. Quase barrista, não é barrista por inteiro. Assumido, A gente né? vai falar. Famosíssimo. Agora Não, que e eu é mostro- lindo isso no mineiro, de querer levar todos os parceiros pra, né? Eu tenho amigos em Minas que eles também enlouquecem de levar os amigos artesãos pra divulgar o trabalho. É o que o mineiro adora fazer isso. Adora. Divulgar a arte de mineiro. Fala É só, a isso. gente divulga a arte de mineiro. Deve ser porque são incríveis, né? Aí a gente tem Oficina de Agosto aqui também, porque a Oficina de Agosto tá ali em Tiradentes também, que é tudo vizinho nosso, tudo conhecido, tudo amigo. Né? Então a gente vai fazendo essas misturas. O Caio trouxe umas peças do Nordeste, aí a gente vai misturando com esses artesãos do Nordeste também, vai virar aquela Que miscelânea. delícia, né? O Brasil é lindo, né? Brasil, cara, Brasil é Essa minha amiga, maravilhoso. por exemplo, aqui, ó.
Da Nireuda. A Nireuda tá fazendo esse trabalho de estilo, tá super lindo o trabalho. Vocês têm muitos quadros na casa de vocês, né? A gente adora obra de arte. Ó, agora a gente vai pro banheiro, que tem muita criatividade também, né? Já na porta. Já na porta. Que essa peça aqui é alemã, eu consegui na colônia. Aqui nessa região tem uma colônia alemã, que fica aqui na região do Colônia. Essa peça veio de lá. Aqui eu também trabalhei com a ideia do cimento queimado, porque aí você gasta pouco, você cria um resultado interessante. Já resolve. Já resolve, você já está fazendo a parte de acabamento. E o chão, que também é de cimento queimado, eu pintei. Porque aí é uma forma de você minimizar os custos. Essa peça aqui também... Peraí. Pintou, gente. Olha Pintou, isso aqui. Vamos parar pintado, nessa pintura pintado. aqui, ó. Ele disse que ele ia comprar um ladrilho hidráulico que ia ficar em 7 mil reais. Ele gastou 50 reais e resolveu o que ele queria. Fiz o piso e fiquei feliz. É isso. E a ideia de colocar esse vidro e essa janela, que é uma janela fora de padrão, se você pensar numa casa convencional, pelo seguinte, porque eu queria muito uma banheira vitoriana. Sabe aquela coisa de banheira para tomar banho, aquela coisa toda? Eu falei, pô, já vou deixar pronto para quando a banheira vir. Chegar, ela passa por aqui. Ela passa por essa porta aqui. Ótimo. Quando a banheira chegar, a gente já coloca ela no lugar dela, entendeu? Muito bom. E antes que vocês perguntem, como é que usa esse banheiro cheio de vidros? Tem cortina. Tem cortina. Não a gente é? consegue Pra poder conseguir tá vendo? privacidade. A gente consegue fechar as cortinas aqui, mas ao mesmo tempo a gente também tem esse espaço que é nosso, que ninguém entra. Sim. Já tem a privacidade da natureza. Já tem aí, essa né? privacidade das plantas e árvores que fica ali na frente. Então o pessoal que passa na rua também não enxerga aqui dentro, né? Aqui era um banheiro que você transformou em lavabo, mas manteve o chuveiro. Na verdade eu fiz com o propósito de ser um banheiro mesmo pra gente poder usar. Tá. Porque como eu queria trazer a banheira pra esse local aqui, eu falei, pô, vou deixar o chuveiro aqui também e aí a gente acaba usando os dois, né? Muito Isso bom. aqui é uma peça de igreja? Isso aqui é. Essa peça aqui eu achei no material de demolição. Eu acho que essa coisa do sagrado também é uma coisa que acompanha a casa, né? Que é essa característica também do barroco, né? Inclusive, eu tenho uma janela aqui em casa que ela é estilo gótico. E também, eu acho que também tem essa característica. Então, eu acho que as peças também, elas vão conversando e vão te caminhando, te conduzindo para essa linha de Mais pensamento. uma vez, porque você está aberto Porque a para gente encaixá-la no seu projeto, no que você idealiza, né? Porque, de repente, se eu não tivesse visto, ela poderia ter ido para um aterro Com sanitário. certeza, sem dúvida. E essa moldura no vidro? Adesivo, né? Isso aqui é adesivo. É um adesivo muito legal. que eu também trago um pouco dessas referências, que é muito comum também no barroco. Sim. Né? Os ornamentos. Os né? ornamentos, essa riqueza de detalhes, essa profusão de Não, é lindo, detalhes. lindo. Né? Eu amei esse quadro. Esse quadro é a Olha minha isso. Bessone, Portal de Santa Rita. Coisa linda. Que é Olha uma esse tela- portão. Uma tela sobre óleo. Parece que você consegue entrar na tela, né? Lindo, né? Depois vocês pesquisam lá, tá, gente? A Mira Bessone, para vocês verem o trabalho Qual é dessa o nome? artista. A Mira A mira. Bessone. Mira A Mira Bessone. Bessone, Portal Lindo. de Santa Rita. Super lindo. Olha a profundidade. E as cores. Lindo mesmo. Eu acho que tem uma Eu intensidade. E não tem coisa melhor do que a gente ficar olhando para a arte. É. E muito legal você E pra colocar essa natureza. arandela do lado, dá uma valorizada também no quadro. Opa, né? total, Muito total. legal. Ficou É. muito lindo. Gente, cada centímetro quadrado ocupado aqui, Ó, por arte. isso aqui Até é- o tampo do vaso sanitário. Não reparem nisso aqui. É Aquela tinta mesma também? técnica, Se né? é tinta. A mesma técnica que eu uso Da para mesa. fazer, pra As fazer pessoas a talvez mesa. perguntem, fiquem com curiosidade, qual tinta que você usa para fazer essas pinturas? Então, o piso é um tipo de tinta, tem que ser tinta mais para piso Para mesmo. piso. Porque o que acontece é o seguinte, senão acaba não tendo aderência. Algumas tintas, por exemplo, do mobiliário, eu acabo usando tinta automotiva. Que aí eu trabalho com a laca, faço uma laqueação, eu tenho um compressor para poder fazer isso, então eu acabo fazendo tudo no compressor. Agora, algumas paredes, isso aqui é caiado, é cal, né, para mostrar para as pessoas que eu não preciso gastar com uma lata de tinta, por exemplo. Eu posso, com cal, óleo, eu consigo pintar uma parede como essa, também dá um resultado bacana. Aquela parede da sala eu fiz com terra. Então, eu usei a terra, usei a beterraba, para poder chegar naquele resultado. Então, dá pra gente começar a fazer essas experimentações também. Aqui tudo é experimentação. Tá vendo? Ali é o vaso que vai virando uma pátina, que eu acho bem interessante. Eu gosto também. É porque é na natureza, né? Sim. Esse desgaste natural.
lindo. Né? Que é uma coisa natural, espontânea, né? Que vai acontecendo. E a gente entende, né? A gente entende bem. Estamos desgastando aos poucos, não é? Ah, fale por você. Esse aqui é a Carmen Miranda, de um artista chamado Piero Figura. E isso daqui, essa imagem aqui, era uma imagem que era muito comum na casa da minha mãe, na casa de todas as pessoas. Todos os brasileiros. Acho que alguém já teve uma imagem dessa. É verdade. E o Caio trouxe de BH. E diziam que se você olhasse bem fixamente no olho da menininha azul, você viu o demônio. Que isso, Cristina? Era? Sério. Conta aqui nos comentários se você já não viu uma história dessa. Conta se você tinha medo dela. Dizem, né, que se virando ao contrário, você vê outra imagem demoníaca. Ai, mentira. Ó, gente, virei, eu não tem viajo. nada. Eu virei. Está no coração das pessoas, porque aqui é só amor. É verdade. Nada de demoninho. É isso aí. Nem entra essas energias aqui que a gente já bloqueia lá fora. Minha mãe tinha uma bandeja. Eu lembro dessa bandeja da minha mãe nitidamente. E quando eu vi isso, daí eu falei, não, eu quero. Muito bom. E não tem nada, a gente acabou de comprovar, você viu, né? Não tem nada. Eu já virei, você acha que não? Que é a parte mais social da casa, né? Que eu mostrei pra vocês. Agora eu quero mostrar a nossa parte íntima, que são os quartos. Que eu fiz com esse esquema de mezanino, porque como a casa foi construir, eu não sou arquiteto, não tenho formação de arquitetura. Então eu tinha preocupação de repente, ter uma sobrecarga de peso e essa casa não aguentar. Então a gente fez nesse esquema de mezanino. Mezanino é madeiramento, viu? Eu fiz os assoalhos de madeira. Então agora eu vou mostrar a parte de cima pra vocês. Mais um daqueles artistas que não são arquitetos, mas que pensam em tudo. Ah. No peso. Sim. Né? Na No que parte tem de que pensar. geometria, que é a geometria do telhado. Então a gente teve que... E a parte que eu mais odeio. Sempre odiei a parte de exatas, né? Nunca foi muito... Mas quando eu fui fazer o telhado, eu tive que me aprofundar um pouco mais. Porque tem bom senso. É, Dá pra porque fazer tem bom qualquer senso, coisa, não dá né? pra fazer de qualquer jeito. Fui estudar, fiquei um ano estudando para bom. entender a dinâmica do processo construtivo. Então é todo um processo, né, também. Por isso que né? sua casa tá... Sei lá, mas a gente conseguiu fazer e falo para as pessoas que se eu fiz, qualquer pessoa Todo mundo faz. É isso. Você tá entendendo isso? Gente, veja lá nos meus vídeos para vocês verem que a casa foi feita do zero. Tem um antes aqui, quando você começou? Tenho. Que legal. Eu apresento para as pessoas, porque às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, não, mas essa casa aqui já tá aqui há quanto tempo? Não, amada, essa casa nunca existiu. Essa casa começou a existir a partir do momento que eu comecei a fazer. Porque na minha cabeça ela já existia. Quanto tempo durou a construção em si? Ó, eu comecei a construir em 2010. 2009 eu estava coletando, né? Coletando esses materiais nas ruas da cidade, ia trazendo para cá. 2010 eu começo o processo de construção. Então, mas só que tem um porém. Eu não tinha água, que a gente não tinha Sabesp aqui nessa região. E eu não tinha energia elétrica. Então, o que eu fazia? Eu ia tudo na base do serrote mesmo, entendeu? Então, são sem água, ferramentas rudimentares. E a água, eu tenho a represa do Guarapiranga que fica no fundo da rua. Então, eu ia lá, buscava os tambores com água, sabe, os tambores de 100 litros. Tá. Trazia pra cá, deixava aqui a água, que era pra eu poder usar. Então, sabe aquela casa que vai sendo feita sem pressa? Tem. E ao mesmo tempo observando Curtida. o tempo, observando essa natureza, Experienciando, observando né, o também. sol. Total. É isso. Total. Vamos lá pra cima, vou mostrar o quarto pra vocês. É tanta arte, tanta informação, tanto conhecimento para absorver que a gente vai agora dar uma respirada e continuar nos inspirando nessa visita no próximo vídeo.